bispos, freis e padres, né? Eu fico muito agradecido e honrado, e minha responsabilidade só aumenta. Vamos lá. A guerra em Israel. A notícia que ocupa a imprensa mundial é o ataque terrorista do grupo Hamas ao Estado de Israel, que vem ocorrendo desde o último sábado. Numa ação espetacular, o grupo terrorista atacou pessoas inocentes, muitas delas tomadas como refém, e muitas outras mortes de modo covarde. Os terroristas do Hamas são oriundos da faixa de Gaza. Essa é a região que é uma nesga de um território encalacrado no Oriente Médio, cercado por Israel. Essa faixa de área total equivale a menos de um quarto da cidade do Rio de Janeiro, com uma população de 2.300.000 habitantes, onde 80% das pessoas que vivem lá estão na pobreza. Esse trecho estreito de terra foi permitido pelos israelenses para que os palestinos pudessem se instalar, uma vez que a Cisjordânia, outra região, vive os demais palestinos. Palestinos são os árabes. Essa é a região mais conflituosa do mundo e são seculares. O problema é o que se vê nas redes sociais, palpiteiros que nada sabem e ficam fazendo digressões das mais estarpafúrdias. O primeiro, né, dessas informações, dizem que a nota do presidente Lula, né, não faz referências ao Hamas e nem qualifica como terrorista. Pois bem, o Brasil tem uma conduta de somente apontar um grupo de extremistas como terroristas após a ONU reconhecer como tal. A ONU não reconhece o Hamas como terroristas ainda, né? Isso, inclusive, é prática comum em outros países. O exemplo é a Noruega. Essa é uma prática que o Brasil adota há décadas. O fato do presidente Lula não acusar o Hamas de grupo terrorista não significa que ele está passando pano naqueles bandidos. Existem sutilezas diplomáticas que alguns desculpem, espirrar. Não conhecem e por isso ficam fazendo ilações sem conhecimento de causa. A nota brasileira é um praxe da diplomacia. Outra coisa que acuso é de que ele parabenizou Lula, o Hamas, em 2007, quando eles ganharam as eleições na faixa de Gaza. Pois não sabem os sábios, com C cedilha, que as eleições foram incentivadas por Israel e é aplaudido o seu resultado por boa parte da comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos. Porém, este grupo extremista expulsou todos os membros do partido contrário, no caso o Fatah, e deram um golpe e incluíram entre os seus objetivos destruir Israel. Voltando para a guerra, lembro de uma frase batida, mas que é verdadeira. Numa guerra não tem inocentes. Então Israel seria ocupado pelo atual estado das coisas no seu território? Claro que não. Nada justifica o ato terrorista perpetrado pelos Hamas. Premissa inegável. O Hamas é terrorista e ponto final. O ataque sofrido pelo povo israelita foi abominável, ato sim terrorista. Por isso os palestinos devem ser atacados em razão da conduta do seu grupo terrorista? A resposta é não, pois quem sofre são as pessoas inocentes. Israel tem todo o direito de se defender e reagir à invasão sofrida. Mas resolver invadir a faixa de Gaza atacando a tudo e a todos não é a melhor solução. Numa guerra, acredita, e tem regras. E os alvos devem ser sempre militares. O povo palestino tem todo o direito de ter um espaço para o seu povo, assim como os judeus têm o direito de ter o seu espaço físico. O fato de defender estes povos em seus territórios não significa que se apoie os terroristas. São coisas distintas. É preciso que tanto os palestinos e judeus aceitem conviver em territórios distintos e se respeitem como povos. É utópica essa observação? Pode até ser, mas um dia terão que chegar a um acordo. A posição do Brasil em relação ao conflito é a mesma em situações análogas. O diálogo diplomático como elemento formador da paz. O fato de tomar posição a favor deste ou daquele não quer dizer que apoia este ou aquele que está em guerra. As sutilezas diplomáticas não se resumem às semelhanças das relações pessoais, por exemplo. Existem comportamentos que devem sempre prevalecer o pragmatismo. E a diplomacia brasileira, por tradição secular, sempre se portou em favor do diálogo e do modo pacífico de soluções das divergências entre países. Mas existe um grupo de descerebrados que prefere que o Brasil tome partido deste ou daquele país e firme a posição. Felizmente, o Brasil não age assim. A respeito da guerra em Israel, ela irá demorar muito. O grupo terrorista Hamas demonstrou que tem força militar bem treinada e razoavelmente bem armada. Os judeus, por outro lado, sob a liderança do despreparado Benjamin Netanyahu, no caso o primeiro-ministro de Israel, irá usar toda a sua força militar para subjugar não só os terroristas, o que deve ser feito, mas uma parcela considerável da população civil e pobre da faixa de Gaza. Enfim, a guerra vai durar muito tempo. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento.